Bíblia, esse é o objetivo dessa manhã. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 17. Obrigado, amigo. João, capítulo 17. Quero agradecer a toda a igreja, o apoio, a equipe jovem também que esteve sempre presente, a organização, todo o horário. Chegava aqui, estava a recepção sempre no horário, os diáconos e diaconisas aí sempre prontos a organizar, o louvor também bem organizado, Deus seja louvado. João capítulo 17, antes de lermos, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade que tivemos durante essa semana de ouvir a Tua Palavra, pelas decisões que foram tomadas. Muito obrigado porque a Tua presença de maneira clara cada noite, no silêncio, na atenção das pessoas, a Tua presença era claramente sentida, não porque um homem estava falando, mas porque a Tua Palavra estava tendo acesso ao nosso coração. Estamos concluindo hoje uma última mensagem dessa semana e mais uma vez pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco de maneira poderosa, Ele possa andar entre as cadeiras aqui na galeria e todos possam dizer e ouvir mais uma vez a palavra de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma coisa você entendeu, eu espero que você tenha entendido essa semana. Para você estudar a Bíblia, você deve levar em conta o contexto do que você está lendo. Você nunca deveria ler um texto isolado. A Bíblia não foi escrita de maneira isolada. Você precisa entender o contexto para poder entender o texto que você vai ler. João 17 está dentro de um contexto. Faz parte o último sermão de Jesus aos discípulos antes de morrer na cruz. Antes de morrer na cruz, Jesus pregou um sermão que não começa em João 17. Na verdade, esse sermão começa em João 14. Quando Jesus disse assim: olha, eu vou voltar para o céu, eu vou embora. Com qual sentimento vocês acham que os discípulos ficaram? Me ajudem. Tristeza? Quando Jesus disse assim: olha, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou voltar para o céu, os discípulos ficaram abatidos, ficaram tristes. Por isso, Jesus começou o sermão em João 14 dizendo: não fiquem tristes. Aquele termo lá, não se turbe o vosso coração, significa não fiquem tristes, porque os discípulos estavam tristes. Então Jesus pregou o sermão que vai do capítulo 14 até o capítulo 17. Para mim, é uma das partes mais grandiosas da Bíblia, mais profundas da Bíblia. Então eu desafio você, estude esses capítulos. João 14, João 15, João 16 e João 17. Jesus estava voltando para o céu. E é como se ele tivesse reunido nesses capítulos tudo o que ele queria dizer para os discípulos e que tentou dizer ao longo dos 3 anos que esteve com ele. Então, estude os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João. São muito, muito profundos. Jesus disse assim: olha, não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito: vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, farei o quê? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Então a primeira necessidade dos discípulos foi atendida. Eles estavam tristes e Jesus disse: não fiquem tristes, eu vou voltar. Só que os discípulos tinham a segunda necessidade. A segunda necessidade Jesus atendeu com o capítulo 15. Os discípulos começaram a dizer: Jesus, se o Senhor for embora, aí acabou tudo. Quem vai pregar para a gente? Quem vai nos ensinar sobre Deus? Como é que nós vamos conseguir ficar firmes perto do Senhor se o Senhor vai embora? Aí Jesus pregou o capítulo 15 dizendo: eu sou o pé de uva e vocês são os galhos do pé de uva. E 12 vezes nesse capítulo Jesus repete uma palavra: permanecer, 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 uma para cada discípulo. Jesus disse assim: olha, se você estudar o capítulo 15, você não vai aprender a conversar, porque conversar todo ser humano é bom. Jesus sabe que o nosso problema não é começar, o nosso problema é o quê?
permanecer. Talvez alguns aqui tenham começado a fazer o culto familiar essa semana, como nós combinamos. Talvez alguns tenham começado a pedir um reavivamento. Só que começar, todo ser humano é bom. Capítulo 15, Jesus está ensinando não a começar, está ensinando a quê? Permanecer. Gente, deixa eu dar um desafio para você. Estude com oração capítulo 15 de João. Você vai entender nesse capítulo que o que começou nessa semana não precisa parar. O pastor vai embora, a semana terminou, a semana de oração terminou, mas a presença de Jesus pode te ajudar a permanecer buscando Deus que você buscou essa semana. E o que Deus tem a fazer por você ao longo dos próximos dias é maior do que o que Ele fez essa semana. Então, aqui atrás eu estava conversando com uma pessoa que disse: pastor, estamos fazendo um culto familiar lá em casa, está parecendo uma terapia, pense numa bênção. Está sendo uma coisa boa para a família e tal. Deus seja louvado porque você começou, mas o ser humano gosta de começar. O nosso problema é o quê? Permanecer. No capítulo 15, Jesus ensina a permanecer. E aí no capítulo 16, ele diz assim: olha, eu vou embora, vocês vão permanecer ligados a mim se vocês quiserem, e ainda tem mais uma, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar quem para ficar com vocês? O Espírito Santo. E ele termina esse sermão com uma bonita oração, que é a oração do capítulo 17, nós conhecemos como a oração o quê? A oração sacerdotal. E nessa oração, Jesus pede algumas coisas a Deus, mas tem uma nessa oração que Jesus pede mais do que as outras. Tem uma coisa nessa oração que Jesus repete várias vezes. Quem lembra? Pai, eu quero que esses que fiquem permaneçam unidos. Várias vezes Jesus diz assim: Pai, eu estou indo embora, Senhor, que eles que vão ficar permaneçam unidos. Aí depois diz: Senhor, que assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um. Sabe por que Jesus pediu tanto isso no capítulo 17? Porque a unidade dos discípulos preocupava Jesus. Eu imagino que Jesus pensava assim: eu acordo com eles, eu tomo café perto deles, eu almoço perto deles, eu prego perto deles, eu curo perto deles, eu vou dormir perto deles, e eles já brigam. Imagina quando eu for embora. Então eu passo o tempo todo perto desses discípulos, e eles vivem brigando. E quando eu for embora? Por isso que ele orou várias vezes, ele pediu várias vezes no capítulo 17: Pai, que eles permaneçam unidos. Aí falava de novo: Pai, que eles permaneçam unidos. Esse era um problema nos discípulos, eles não conseguiam permanecer unidos. Lembram do dia que a Bíblia diz que Jesus estava andando de uma cidade para outra, e a Bíblia diz que Jesus foi à frente e os discípulos iam atrás. E quando chegou na cidade, Jesus esperou por eles. Aí perguntou assim: o que é que vocês iam conversando no caminho? E a Bíblia diz que eles tiveram vergonha de responder, porque eles não vinham conversando, eles vinham brigando para saber quem era o maior. Um dia chegou o absurdo de um discípulo ir falar com a mãe e dizer assim: ô mãe, vai falar com Jesus e pede para ele, para quando ele vier, eu sentar no trono do lado direito e meu irmão no lado esquerdo. E mãe tem um coração bom, né? Coração bom é o de mãe. E não é que essa mãe foi? Chegou lá e disse: Jesus, tem um negócio para te pedir. Sim, mãe, o que você quer? Ô Senhor, quando o Senhor voltar, coloca meu filho do lado direito e o outro meu filho do lado esquerdo no trono. Diz que começou uma briga. Porque os discípulos pensaram assim: se fosse para chamar a mãe, eu tinha chamado a minha também. E eles começaram a brigar, porque eles queriam ser o maior. Mas vamos concordar aqui? Problema para ficar unido, para se dar bem, só os discípulos daquele tempo tinham, né? Hoje a gente não tem mais problema com isso. Verdade? Não. Nós também temos um problema como igreja. Nós temos dificuldade de permanecer unidos. E quando Jesus orou, Ele não estava orando só por eles. Sabe como eu sei? Por causa do verso 20. Olha o que diz, capítulo 17, verso 20. Não peço somente por estes. Quer dizer, eu não vou pedir só por esses 12, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você crê em Jesus? Então Jesus orou por você. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que nós somos muito confusentos. Nós somos um monte de nó cego. E sabe qual é a maior dificuldade hoje da igreja, como igreja? Sabe qual é o maior desafio que nós temos como igreja adventista hoje? Eu não sei se você sabia disso.
Mas o maior desafio da igreja adventista hoje é como manter essa igreja unida. Esse é o maior desafio que temos como igreja. Nosso maior desafio não é batizar mais, não é construir mais igrejas, não é construir mais escolas, não. O nosso maior desafio como igreja é como manter essa igreja unida. Pense comigo. Nós somos 20 milhões de membros ao redor do mundo. Todo sábado em nossas igrejas, quase 30 milhões de pessoas se reúnem. Os 20 milhões de membros, mas as crianças que ainda não são batizadas, ainda não fazem parte desses 20 milhões, os convidados. Todos os sábados, quase 30 milhões de pessoas assistem nosso culto. Nós estamos separados em mais de 200 países. Nós falamos mais de 380 línguas diferentes ao redor do mundo. Imagine a dificuldade de manter 20 milhões de pessoas em 200 países diferentes e falando 300 línguas diferentes unidos. Você tem 5 pessoas em casa e tem dificuldade de manter os 5 unidos, imagine 20 milhões. Então o maior desafio da igreja é como manter essa igreja unida. Mas Deus seja louvado, porque apesar das dificuldades, Deus tem usado algumas coisas para manter essa igreja unida. E é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã. As 3 coisas que Deus tem usado para manter a igreja adventista marchando unida. Primeira coisa, e eu queria que você gravasse bem na tua mente. Primeira coisa que Deus tem usado para manter a igreja adventista unida é a nossa doutrina. Primeira coisa que Deus tem usado para manter essa igreja unida é a nossa doutrina. Em qualquer lugar do mundo em que você chegue, a igreja adventista do sétimo dia crê nas mesmas crenças fundamentais. Se você sair daqui agora e pegar um avião para o Japão, e chegar no Japão e perguntar assim, o que é que a igreja adventista crê aqui? Sabe o que é que você vai ouvir? No mesmo que vocês creem no Brasil. Se você sair do Japão, pegar um avião e for para a Austrália, e dizer na Austrália, olha, eu queria saber o que é que vocês creem aqui na igreja. Sabe o que é que eles vão dizer? No mesmo que vocês creem no Brasil. Sabe por quê? Porque essa igreja está unida pela mesma crença. E sabe por que está unida pela mesma crença? Porque as nossas crenças são tiradas de um único livro, esse aqui. Nenhuma crença dessa igreja é tirada de um concílio de pastores. Os pastores se reuniram e disseram, olha, de hoje em diante a igreja vai crer nisso. Não. Todas as nossas crenças, elas são tiradas da Bíblia. Esse livro nos une. Eu vou dizer para você, por isso eu me tornei adventista do sétimo dia. Eu não sou adventista por causa do nome da placa dessa igreja. Eu não sou adventista por causa da história dessa igreja. Eu sou adventista porque até hoje essa igreja se mantém fiel a esse livro. E eu digo mais, se hoje os líderes da igreja se reunissem e dissessem assim, olha, de hoje em diante a igreja não vai mais seguir essa parte da Bíblia, isso aqui já passou, isso aqui já não precisa mais ser seguido. Se a igreja adventista tomasse essa decisão hoje, eu seria o primeiro a deixar a igreja adventista, sem medo de errar. Porque o que me mantém nessa igreja é a fidelidade dessa igreja a esse livro. Está claro? Nós cremos que Deus deu a Ellen White o ministério profético. Se você tem dúvidas sobre isso, por favor, tente pesquisar, tente estudar. Mas apesar de crermos que Ellen White recebeu o ministério profético, nenhuma crença dessa igreja é tirada dos livros de Ellen White, nenhuma. Se nós não tivéssemos os livros de Ellen White, nós teríamos as mesmas crenças fundamentais que temos, porque todas as nossas crenças são tiradas deste livro. Um dia, o pastor adventista se encontrou com um pastor de uma denominação chamada Adventistas do Advento. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa igreja, porque ela, apesar de ter surgido no mesmo período da nossa, ali por 1844, ela só tinha, na época, só tinha 3 mil membros no mundo inteiro e só na América do Norte. Quer dizer, não no mundo inteiro, apenas na América do Norte. E o pastor da igreja adventista perguntou ao pastor dessa igreja, por que, na opinião dele, apesar da igreja adventista do Advento ter surgido no mesmo período que a igreja adventista do sétimo dia, por que a igreja dele só tinha 3 mil membros?
E o pastor disse assim: olha, a nossa igreja tem mais membros, ela até cresceu também, só que ela cresceu de uma maneira diferente da igreja adventista do sétimo dia. A nossa cresceu assim: um pastor cria numa coisa diferente daquele outro lá, aí já mudava a placa da igreja, já era uma outra igreja. Aí o outro ali já cria em uma coisa um pouco diferente, aí já mudava o nome da placa da igreja, já era uma outra igreja. E por algum motivo, vocês adventistas conseguiram crescer crendo nas mesmas coisas. O que é que você diz? Amém. Deus seja louvado. A nossa doutrina não muda pela cabeça de um pastor, pela cabeça de um concílio de pastor. A nossa doutrina, ela só mudaria se esse livro viesse a sofrer mudança. E esse livro não vai sofrer mudança. Passará o céu e a terra, mas nem o i nem o ti vai passar da palavra de Deus. Amém. Pastor, e o que é que isso tem a ver comigo? Abre bem o teu ouvido agora. Um adventista do sétimo dia que não estuda a Bíblia está atrapalhando essa igreja a permanecer unida. Se é esse livro que nos une e você não estuda esse livro, um dia ou outro vai aparecer alguém dizendo: o Espírito Santo não é Deus. E como você não estuda, você vai com ele. Você não estuda a Bíblia, daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo: o nome de Jesus não é Jesus, é Yehoshua. E você não estuda a Bíblia, vai com aquele. Porque se é esse livro que nos mantém unidos, nós precisamos estudar esse livro para permanecer unidos, senão qualquer novo vento de doutrina vai arrastar você. Eu falei ontem, adventista não pode ler a Bíblia, adventista tem que estudar a Bíblia. Você sabia que nós somos praticamente o único povo que existe nessa terra que crê que os mortos estão dormindo esperando a ressurreição? Todos os outros querem, ou que eles já estão na glória, ou que está no purgatório, ou está no inferno, ou está no céu, ou está vagando. Por que é que nós cremos que os mortos estão dormindo? Ah, pastor, é porque está no estudo bíblico. Não. Você tem que crer porque você conhece a palavra de Deus. Ah, é porque a doutrina da igreja é assim. Não, eu não creio que é porque a doutrina da igreja é assim. Eu creio porque eu descobri na palavra de Deus. Então, o adventista do sétimo dia, ele precisa reservar um tempo a cada semana ou a cada dia para estudar, conhecer a palavra de Deus. Você sabia que nós somos praticamente o único povo que crê que o milênio vai acontecer após a volta de Jesus? Todo mundo crê que o milênio ou é uma coisa de ficção, ou vai acontecer antes de Jesus voltar. Por que nós cremos que o milênio vai acontecer depois da volta de Jesus? Ah, porque está no estudo bíblico. Eu não creio que é porque está no estudo bíblico. Eu creio porque a palavra de Deus me mostrou que é assim. Então deixa eu fazer um pedido a você. Semana de oração termina e vocês precisam aprender a permanecer ligados a esse livro, porque esse livro é que vai te guiar até o fim. Nos últimos dias, uma das maiores artimanhas do inimigo vai ser levantar pessoas, mesmo em nosso meio, para levantar falsas doutrinas e falsas crenças. E só um tipo de pessoa vai estar firme, não é quem é adventista, é quem estuda a palavra de Deus. Quem estuda a palavra de Deus se firma na verdade. Você quer uma maneira de ser até forçado a estudar a palavra de Deus? Dê estudos bíblicos ou acompanhe alguém para dar estudo bíblico. Esses dias eu dei estudo bíblico para uma senhora que crê que nós deveríamos nos reunir e falar línguas estranhas na igreja. E eu já tinha estudado isso, mas há um tempo eu não estudava. Mas quando eu estava dando estudo bíblico a ela, eu dei a primeira lição e o pastor não me convenceu. O que foi que eu tive que fazer? Estudar de novo. Dei a segunda lição e o pastor não me convenceu. Sabe o que eu tive que fazer? Estudar de novo. E sabe por que eu creio? Porque eu fui forçado a estudar, porque tive que ensinar para outra pessoa. Então você quer estudar a palavra de Deus? Dê estudos bíblicos, ou acompanhe alguém a dar estudo bíblico para outra pessoa. Você vai ser quase que forçado a entender, porque a pessoa vai colocar no canto da parede. E ou você vai ter que desistir de ser professor da Bíblia, ou você vai ter que se aprofundar no que você está estudando. Então estude a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Primeira coisa que nos mantém unidos, a nossa. Só vou deixar sair quem falar. Os outros ficam e começam a pregar de novo. A nossa doutrina. E por que temos a mesma doutrina? Porque temos o mesmo livro para tirar a doutrina. E qual é a tua parte nisso? Estudar a palavra de Deus.
Segunda coisa que nos mantém unidos como igreja é a nossa missão. O adventista do sétimo dia tem que ser conhecido como aquele que ama o próximo e prega sobre o breve retorno de Jesus a essa terra. Gente, o que mantém a igreja unida não é não ter fofoca na igreja. Pode ser que não tenha fofoca nenhuma na igreja, mas se está todo mundo sem fazer nada bom, vai aparecer fofoca nessa igreja. Porque o que nos mantém unidos não é não ter fofoca. O que nos mantém unidos é todos estarem fazendo alguma coisa para levar o amor de Jesus para as pessoas. Isso nos mantém unidos. E quando Jesus orou para que fôssemos unidos, olha por qual motivo ele orou. Capítulo 17, verso 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo que creia que tu enviaste. Então Jesus orou assim: Pai, eu quero que eles sejam unidos. Não é para fazer junta panela, não é para fazer pôr do sol na casa do outro. Não há problema fazer isso, é até bom. Mas Jesus orou, não foi por isso. Jesus disse assim: Pai, eu quero que eles sejam unidos, porque eu estou deixando uma missão para eles cumprirem, fazer com que o mundo creia. E se eles não forem unidos, o mundo não vai crer neles. Então, quando Jesus orou em João 17 para que fôssemos unidos, ele estava dizendo: Pai, eu quero que eles sejam unidos, porque eu estou deixando uma missão na mão deles. Eles precisam fazer com que o mundo creia. Mas o mundo inteiro vai crer? Não. Aí olha o que ele diz no verso 23: Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo que conheça. Então Jesus disse assim: Pai, eu queria que o mundo inteiro viesse a crer através deles. Mas se nem todos vierem a crer, pelo menos o mundo tem que o quê? Conhecer. Irmãos, Jesus não vai voltar e dar o direito a ninguém de orar para o céu e dizer: Jesus, sabe por que eu não estou indo? Porque eu não tive o direito nem de conhecer. Todos que chegarem a se perder vão ter que admitir: eu tive pelo menos a chance de conhecer, mas tomei a decisão de rejeitar. Todos vão ter que admitir: eu tive a chance de conhecer. E qual é o instrumento de Deus nessa terra para fazer com que o mundo creia ou que pelo menos conheça? Qual é o instrumento de Deus? Somos nós, meus irmãos. Somos nós. Ah, pastor, agora tem um negócio difícil. Eu não sei dar estudo bíblico, eu não sei fazer classe bíblica, eu não sei fazer evangelismo, eu não sei pregar. Deixa eu te dizer uma coisa: transmitir Jesus para as pessoas, ou cumprir a missão, não é colocar um estudo bíblico debaixo do braço, bater na porta de alguém e dizer assim: eu guardo o sábado e estou certo. Você guarda o domingo e está errado. Você não começa a guardar o sábado, você está frito porque Jesus está voltando. Isso não é o que Jesus espera. Sabe o que é cumprir a missão? É usar o método de Cristo. E sabe qual é o método de Cristo? Está lá no livro Ciência do Bom Viver. O método de Cristo lá diz assim: ele era bondoso, cortês, simpático, atencioso, atendia às necessidades das pessoas para depois dizer: segue-me. Esse era o método de Cristo. O método de Cristo não é simplesmente defender a doutrina. O método de Cristo é atender as pessoas, ser bondoso, ser cortês, ser simpático, ser atencioso. E sabe uma coisa que muitas vezes falta em nós? Tem gente que, outro dia eu vi a história de um rapaz que foi batizado, mas quando saiu do banho do batismo, estava tão antipático que alguém perguntou: vem cá, quando você batizou, o pastor tirou a água e botou suco de limão? Porque você saiu daquela água mais azedo do que era. Você quer levar a cumprir a missão? Você tem que usar o método de Cristo: ser cortês, bondoso, simpático, atencioso, atender às necessidades para depois dizer: segue-me. As pessoas não querem saber quão exata é a sua doutrina. As pessoas querem saber quão grandioso é o seu amor. E se o teu amor for grandioso, as pessoas vão crer no que você prega. A grande questão é que nós pensamos que as pessoas querem simplesmente mudar de igreja. As pessoas não querem simplesmente mudar de igreja, elas estão bem nas igrejas que elas estão. O que as pessoas querem é conhecer a grandiosidade do amor de Deus. E ao conhecer a grandiosidade do amor de Deus através de mim e de você, elas vão crer no que você diz. Eu tinha em Natal um vizinho, ele tocava sanfona muito, muito bem.
E um dia ele ligou e disse: pastor, eu preciso de um favor, mas sei que você não vai fazer porque você é pastor. Eu disse: mas peça. Eu estou indo tocar sanfona no forró ali e eu não tenho como ir. Eu precisava de alguém que me levasse, mas eu sei que você não vai levar, que pastor não pode levar em forró. Pastor não pode ir para forró. E eu disse: pastor não pode ir para forró, mas levar no forró pode. E botei a zabumba, o sanfoneiro, o triângulo, o som, fui levar ele lá, ele tocou lá, depois eu trouxe ele de volta para casa. E ele, na terça-feira, na semana seguinte, ele ligou e disse: pastor, eu queria começar a estudar a Bíblia com você. Você podia começar a estudar a Bíblia? Eu queria conhecer mais a Bíblia. Quem foi que deu estudo bíblico? Quem foi que ofereceu estudo bíblico para aquele rapaz? Foi minha doutrina? Não. Foi meu amor. Ele ainda não tomou a decisão pelo batismo. Mas um dia que o Espírito Santo tocar o coração dele, por onde vocês acham que ele vai começar a procurar a verdade? Vocês acham que é por aquele povo que não come carne de porco e guarda o sábado? Ele vai começar a procurar pela igreja daquele vizinho que foi bondoso, cortês, simpático, atencioso, atendeu a necessidade. E o Espírito Santo, eu creio, que vai dizer: siga. E eu creio muito que vai encontrar essa família inteira no céu, pessoas maravilhosas. Então entenda uma coisa: cumprir a missão não é defender doutrina. Cumprir a missão é se encher do amor de Deus, para que através do amor de Deus as pessoas vejam em você alguém que está dizendo a verdade no que prega. Então todo dia você deveria sair de casa dizendo: Santo Deus, coloca no meu caminho alguém para que eu possa ser bondoso, cortês, simpático, atencioso, atender a necessidade dessa pessoa. Coloca alguém no meu caminho, Senhor, para que isso aconteça. Um dia eu estava no shopping, muito tempo atrás, e eu fiz essa oração. E eu estava almoçando na praça de alimentação. Uma senhora passou, sentou, e eu não sou muito bom de puxar conversa, eu sou meio tímido. E o Espírito Santo começou a dizer: puxa conversa. E eu falei da música que estava tocando, e começamos a falar. Na época eu fazia teologia ainda. E eu disse assim para ela, na conversa eu disse assim: olha, eu saí de casa com 15 anos. E minha mãe me disse assim: filho, se você confiar em Deus e der o seu melhor, Deus vai lhe ajudar e vai lhe proteger, vai cuidar de você. E essa mulher começou a chorar. E eu perguntei: o que aconteceu? Ela disse: eu estou aqui na bolsa com os exames. É muito provável que eu esteja com câncer. Meu esposo não sabe, os meus filhos não sabem, eu estou apavorado. Quando eu estava passando aqui, eu senti uma voz dizendo: sente aí que esse rapaz tem alguma coisa para te dizer. O que é que você tem para me dizer? E nós oramos, nós choramos. Eu peguei o endereço dela, mandei, ela era do Maranhão, estava no Recife fazendo exames. E sabe o que é que Deus fez naquele dia? Colocou alguém no meu caminho. Não simplesmente para dizer: eu guardo o sábado, estou certo, você guarda o domingo, está errado. Mas para dizer: você tem um Deus. E esse Deus que eu creio te ama. E é o Deus da Bíblia. Sabe, toda vez que um cristão sai de casa, ele tem que sair com a consciência de por que ele sai de casa. E um cristão, quando ele sai de casa como um representante de Jesus Cristo. Um cristão, ele não vai na padaria por causa do pão, ele vai na padaria por causa do padeiro. Um cristão não pega o táxi por causa da corrida, ele pega o táxi por causa do taxista. Um cristão, ele não vai no posto por causa da gasolina, ele vai por causa do bombeiro que o atendeu. Nós deveríamos sair de casa dizendo: Santo Deus, me ajuda a cumprir a missão hoje. Não sei dar estudo bíblico, eu não sei defender a doutrina, mas eu posso amar, eu posso abraçar, eu posso apertar a mão, eu posso ser bondoso, eu posso ser simpático, eu posso ser atencioso. E é disso que o mundo está precisando. A Bíblia diz que nós somos o quê? O cheiro suave de Jesus Cristo. Nós não somos a enciclopédia da fé de Jesus Cristo. Nós não somos o manual de doutrinas de Jesus Cristo. Nós somos o cheiro suave de Jesus. As pessoas deveriam se aproximar de mim e de você e dizer assim: olha, por que você é diferente? Por que todo mundo aqui na repartição vive chamando palavrão? Por que você não chama palavrão? Que cheiro é esse bom que você transmite? Você pode dizer assim: é Jesus Cristo em mim. Por que está todo mundo aqui desesperado e você está em paz? E você deveria dizer assim: é o cheiro bom de Jesus Cristo em mim. Então, a segunda coisa que nos une é a nossa
missão. E a maneira de cumprir a missão é ser bondoso, cortês, simpático, atencioso, atender às necessidades para depois dizer: segue-me. Esse é o método de Cristo. E qual é a nossa parte nisso? Cumprir a missão. Terceira coisa que Jesus usa para nos manter unidos como igreja, e talvez você não tenha pensado nisso, mas a terceira coisa que Jesus usa para nos manter unidos é a maneira como a igreja lida com as finanças. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a maneira como a igreja lida com as finanças faz com que ao redor do mundo sejamos uma família. 20% do teu dízimo e 40% da tua oferta não fica na região aqui. Ele vai para atender a família adventista em outros lugares da terra. E um dos privilégios que eu tenho de dizer que sou pastor adventista do sétimo dia é pela seriedade como essa igreja lida com os recursos. Sabem, às vezes, vou ser bem sincero com vocês, em alguns lugares eu tenho até vergonha de dizer que sou pastor, pelo que ser pastor está se tornando em algumas comunidades, de apenas explorar pessoas em nome da fé. Mas quando eu digo que eu sou pastor da igreja adventista do sétimo dia, se ele entende alguma coisa de religião, ele vai entender: são aqueles pastores que nunca foram pegos no aeroporto com dinheiro escondido na mala, com dinheiro escondido na roupa. O pastor adventista do sétimo dia, ele é proibido de ter contato com os dízimos e ofertas. Um tesoureiro eleito pela igreja é quem administra, e nenhum centavo do dízimo e da oferta o pastor pode ter contato. Se ele tiver, é muito provável que ele perca o emprego. O tesoureiro deposita na conta da associação, e essa associação paga o pastor. O pastor não pode ter contato nenhum com os dízimos e ofertas da igreja. E 20% desse recurso, o dízimo, e 40% das ofertas vai para atender outros lugares. Deixa eu contar umas histórias para vocês entenderem. Aqui na América do Sul, não existe mais nenhuma cidade com mais de 50 mil habitantes sem a presença da igreja adventista. Todas as nossas grandes cidades já têm a presença da igreja. Então nós poderíamos dizer assim: olha, vamos cruzar os braços, esperar os nossos irmãos aí dos outros lugares do mundo continuar pregando o Evangelho. Mas nós somos uma família, não podemos dizer isso. Porque existem algumas cidades, principalmente no Oriente Médio, no norte da África, com mais de 1 milhão de habitantes sem um adventista. Você já pensou que é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes sem um adventista? E não tem igreja lá? Não é porque a igreja não quer ir, é porque a perseguição religiosa lá é tão forte, mas tão forte, que se for morrer pregar lá, é provável que venha morrer. E há uns 2 anos atrás, a igreja aqui na América do Sul tomou uma decisão: vamos enviar 25 missionários, 25 famílias, para irem pregar nos lugares mais perigosos da terra. A questão agora é: quem vai querer ir? Quem vai se oferecer para ir? E louvado seja Deus, porque 180 famílias disseram: eu quero ir. E a igreja criou um critério de seleção: tinha que saber falar inglês, tinha que ser ordenado, pastor ordenado, a família tinha que estar bem ciente. E ficaram 50, restaram 50 famílias. Pegaram as 50 famílias, levaram para Brasília para uma reunião lá na sede da divisão sul-americana, e trouxeram missionários que já estão trabalhando lá para essa reunião. Não para dizer assim: vamos lá, se anima, a gente está precisando de ajuda. Os missionários disseram: desista enquanto dá tempo. Desista, porque ir para esses lugares não é brincadeira. E começaram a contar a história de pessoas que foram pregar lá. 5 pessoas da família foram, não voltou ninguém vivo. Foram 5, voltaram 2 vivos, pela perseguição extrema lá. No final perguntaram: quantos querem desistir? E os 50 disseram: não, nós queremos ir. E a igreja fez uma seleção e naquele momento enviou 25 famílias. 25 famílias foram enviadas para alguns lugares mais perigosos da terra. E 2 dessas famílias são esses aqui, ó: pastor Lussan e pastor Sebastião. Esses que estão com a roupa branca e preta. Eu coloco essa tarja aí no rosto deles por questão de segurança, como eu divulgo muito essas fotos. O pastor Lussan e o pastor Sebastião são aqui da América do Sul, e eles foram levados para pregar em Dubai. Dubai é um dos lugares mais ricos do mundo, mas um dos lugares mais difíceis de pregar o Evangelho. E eles foram para lá não porque são pastores, porque pastor não pode trabalhar lá.
Eles foram para lá porque a esposa deles é médica. E em Dubai tem um projeto, como no Brasil, de trazer médicos de outros países, faz uma prova lá e trabalha lá. E elas já estão trabalhando como médicas. E elas estão lá, pela visagem, pregando o Evangelho. Mas os pastores não tinham nada o fazer. E um dia começaram a orar: Senhor, envia pessoas para a gente fazer amizade, porque a única maneira de pregar lá é pela amizade. A única pessoa que eles conheciam lá era a professora de árabe. Eles têm aula de árabe. E a professora de árabe um dia disse assim: olha, meu esposo, ele divulga o futebol aqui na cidade. Eles estão se preparando para receber a próxima Copa do Mundo lá. Só que o povo lá não sabe o que é futebol. Então, eles estão investindo dinheiro para divulgar o futebol nas cidades, para quando chegar a Copa do Mundo, o povo saber pelo menos o que é uma trave, o que é uma bola de futebol. E o esposo dela divulga o futebol no país. E ela disse: olha, eu disse para ele que vocês são do Brasil. E ele disse assim: se são do Brasil, sabe jogar bola. Manda eles jogar bola com a gente. E eles foram jogar bola naquele dia pensando que era uma pelada qualquer, como a gente diz aqui, um jogo qualquer. Quando eles chegaram lá, eles viram que não era um jogo qualquer. O embaixador de esportes de Dubai estaria nesse jogo. Uma parte da elite da cidade estaria nesse jogo. E quando eles chegaram lá, eles foram apresentados ao embaixador de esportes de Dubai, que é esse camarada aqui, ó, Diego Maradona, o argentino. Maradona é um ídolo lá. E o Catar está pagando uma nota preta para Maradona ir nas cidades divulgar o futebol. E quando eles chegaram lá, foram apresentados não como pastores, como brasileiros. E Maradona disse assim: então a gente vai ver hoje quem joga melhor futebol, brasileiro ou argentino. Vocês jogam no time de lá e eu jogo no time de cá. E os pastores orando: Senhor, calibra a nossa perna, calibra a nossa perna. No final do jogo, quem ganhou? Brasil. Eu tive a oportunidade de falar com eles pelo WhatsApp. O pastor Burger, que estava ali na foto no meio, todo ano, vai 2 vezes por ano, ele vai visitar todos os 25 missionários. E eu tive a oportunidade de falar com eles, eles contaram essa história. E eles disseram: resumindo, pastor, Maradona foi embora, mas toda semana nós estamos jogando bola e fazendo amizade, e tendo a oportunidade de falar de Jesus, nos aproximar para falar de Jesus. E eles me mandaram um vídeo, porque um sheik, um homem muito rico lá da região, não é cristão, é muçulmano, mas ele admira as igrejas cristãs. E ele deu um terreno fora, porque na cidade não pode construir igrejas, mas fora do perímetro urbano pode. Então ele deu um pedaço de deserto lá, tudo é deserto, ele deu um pedaço lá afastado para construir igrejas, não apenas igreja adventista, mas igrejas cristãs. E eles me mandaram esse vídeo aqui, ó. Aqui está a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa grega, a igreja católica, e aqui está a igreja adventista do 7º dia de Dubai. Olha que coisa linda. A pergunta é: como é que tem igreja adventista em Dubai, se não tem adventista em Dubai ainda? A verdade é: tem adventista em Dubai, mas os adventistas de Dubai não moram lá, moram em Petrolina. Porque em algum momento uma parte da tua oferta foi para ajudar a construir essa igreja. Sabe o que me emociona? Imaginar que eu vou chegar no céu e vou encontrar famílias que aceitaram Jesus Cristo nessa igreja, que a minha oferta deu para comprar metade de um tijolo, só deu para comprar metade do tijolo, mas sem aquele tijolo não tinha terminado a igreja. Sabe o que é isso? Nós somos um povo, não apenas em doutrina, não apenas em missão, em tudo. É por isso que é tão perigoso quando alguém diz assim: eu vou devolver o dízimo e a oferta, mas só se for para a minha igreja. Nós não somos um povo de uma igreja de bairro. Nós somos uma família que está espalhada ao redor do mundo. E a maneira como a igreja lida com os recursos está fazendo com que o Evangelho seja pregado a cada tribo, a cada língua e a cada nação. Vou contar uma outra história para vocês. Guiné-Bissau é um dos países mais perigosos do mundo para pregar o Evangelho. Fica na África e é perigoso no norte da África, e é perigoso porque 45% da população é de religião africana, 42% são muçulmanos, a per capita do país é uma das mais baixas do mundo, o IDH do país é um dos piores do mundo. Desde 1999 eles estão numa guerra civil terrível que já matou milhares de pessoas. Mas que língua eles falam?
Boko Haram é um grupo que vocês de vez em quando veem aí na televisão, persegue e mata cristãos, está lá muito forte em Guiné-Bissau. Mas alguns meses atrás, um engenheiro aqui do Brasil foi assistir o culto em uma das nossas principais igrejas na capital, em Bissau. E ele me mandou um vídeo da hora do ofertório. Na hora que está recolhendo os dízimos e ofertas, eles cantam uma música e recolhem as ofertas. Olha a hora do ofertório nessa igreja lá em Guiné-Bissau. Quando eles terminam de cantar essa música, eles recolhem a oferta. Eles estão cantando uma língua chamada crioulo. E a letra da música é essa aqui, ó: o sacrifício vivo fez Jesus em amor e salva o mundo do pecado. Depois que Jesus nasceu, entendi o amor. Depois que Jesus morreu, entendi o amor. Depois que Jesus foi para o céu, você tem salvação. Louvemos a Deus nosso Senhor. Quando termina essa música, eles recolhem as ofertas. E o engenheiro perguntou para o tesoureiro o que eu queria saber: quanto foi que deu de dízimos e ofertas naquele dia? E o tesoureiro disse para ele que naquele dia deu 650 francos ocidentais, que é a moeda de lá, que dá R$4,30, transformando em real, R$4,30. E ele disse assim: olha, isso aqui é o que dá todos os sábados, R$4,30. E sabe o que aquele engenheiro estava fazendo lá naquele sábado? Naquela semana, estava montando a antena para pegar a TV, a Rádio Novo Tempo, em toda a capital. Mas como é que uma igreja que dá R$4,30 tem condições de montar equipamentos caríssimos para pegar a Rádio Novo Tempo? 2,9% do nosso dízimo vai para Novo Tempo. E uma parte desse recurso é usado para colocar a rádio e a TV Novo Tempo em todos os países da África que falam português. Quem colocou essa antena lá não foram as pessoas de Guiné-Bissau, fomos nós, através dos dízimos. Sabe o que me emociona? Vou chegar no céu e vou encontrar milhares de pessoas de Guiné-Bissau que aceitaram Jesus Cristo através da Rádio Novo Tempo. E o dízimo que Deus colocou em minhas mãos deu para comprar um parafuso. Só deu um parafuso, mas sem aquele parafuso a torre não tinha ficado firme. Sabe o que é isso? Nós somos uma família, em doutrina, em missão e em finanças. Última história: Butão é um país na Ásia, também um dos mais perigosos. Há uma ONG que ela estuda a perseguição religiosa no mundo, e eles colocam os países mais perigosos em ordem, de 1 até 7. 1 é aquele que se eles sonharem que você é cristão, o próprio governo manda matar. É uma coisa do governo. A Coreia do Norte, por exemplo, categoria 1. Se eles descobrirem na Coreia do Norte que alguém é cristão, o próprio governo autoriza, tem que matar. Quem não matar ou quem não entregar, morre junto ou vai preso junto. Butão está na categoria 2. É aquele que o governo diz que não mata, mas todos sabem que mata sim, se for cristão. Butão é um dos poucos países do mundo que oficialmente a igreja não tem membros lá. Porque a igreja não pode declarar: você é adventista em Butão, porque se disser que você é adventista em Butão, você morre. Então nós sabemos que tem adventistas lá, mas não sabemos a quantidade, porque a igreja não tem acesso ao país. Sabe como é que as pessoas estão sendo evangelizadas lá? As pessoas da China, alguns cristãos da China, alguns cristãos ali da Índia, que fazem divisa com Butão, eles vão para o limite do país, para a divisa do país. E eles recebem da Rádio Mundial Adventista esse radinho aí. Isso aí é um radinho que ou ele dá acesso à Rádio Mundial Adventista, que pega em toda aquela região da Ásia, ou tem gravado nesse radinho o livro Grande Conflito e a Bíblia. E atrás tem endereço, se eles quiserem, pelo e-mail, para entrar em contato na rádio. Então esses irmãos da Índia e da China, eles vão na limite assim do país,
pegam esse radinho, amarram em balões de gás hélio, aquele que sobe, e dizem assim: Senhor, leva para onde o Senhor quiser esse radinho. E soltam. E quando o gás perde o efeito, ele cai. Sabe o que está acontecendo? A Rádio Mundial está recebendo e-mails de pessoas dizendo assim: olha, caiu um radinho no meu quintal. Eu ouvi, descobri a verdade e eu quero conhecer mais. Quem são vocês? Cada radinho desse custa $15. E esse rádio é comprado com 2% do nosso dízimo, que vai para a Conferência Geral, e um dos projetos que eles atendem é a Rádio Mundial Adventista. E o Evangelho do Reino está sendo pregado a cada tribo, língua e nação. Onde você vai, você usa os seus dons. E onde você não vai, através da igreja, chega com os seus recursos. Sabe o que é isso? A beleza de um povo que está marchando, unido, para que Jesus Cristo volte a essa terra. Então eu quero convidar essa manhã a dizer: Santo Deus, eu não estou ajudando essa igreja a manter-se unida, porque eu não estou estudando a Bíblia. Eu não sei no que eu creio. Eu creio no que alguém prega aí na frente. Mas eu não sei no que eu creio, porque eu não estudo a Bíblia. E eu estou atrapalhando. O pastor me explicou hoje, eu estou atrapalhando essa igreja a manter-se unida. Então, Santo Deus, me ajuda. Eu quero permanecer unido a essa igreja. E quero ajudar essa igreja a manter-se unida, porque eu quero estudar a Bíblia. Quantos querem dizer isso a Deus essa manhã? Deus seja louvado. Você sabe que a coisa mais perigosa do mundo é levantar a mão no apelo? Sabe por que Ananias e Safira morreram? Porque atenderam o apelo. Pedro um dia disse assim: quem quer se envolver com a causa? Ninguém precisava levantar a mão, mas Ananias e Safira levantaram. Nós queríamos e nós vamos vender um terreno e vamos dar para a causa de Deus. Ninguém pediu para eles venderem aquele terreno, ninguém. Mas eles disseram: nós queremos. Aí quando saíram da igreja, pararam de buscar o Deus que tocou o coração deles na hora do apelo. E quando venderam o terreno, disseram: mas que besteira a gente fez, para que a gente levantou a mão no apelo? Vamos fazer o seguinte, vamos vender, a gente dá a metade disso que está dando tudo. E aí o discípulo disse: vocês mentiram ao Espírito Santo, porque você levantou a mão dizendo que ia fazer, e quando saiu da igreja não fez. Você levantou a mão, você disse: sabe o quê? Eu vou estudar a Bíblia, eu vou conhecer a doutrina bíblica, eu vou saber o que eu creio. E eu não sei quem levantou a mão e quem não levantou, mas Deus sabe. É isso o seu desejo de verdade? Você quer reservar tempo para estudar a palavra de Deus? Que seja louvado. Segundo convite. Quantos querem dizer: eu não estou ajudando essa igreja a manter-se unida, porque eu não tenho feito a minha parte de cumprir a missão. Eu entro e saio da igreja, eu entro e saio do trabalho, eu entro e saio da faculdade, sem que as pessoas sintam em mim o cheiro suave de Jesus Cristo. Por favor, Santo Deus, me ajuda a cumprir a missão e coloca no meu caminho pessoas que através do amor, da bondade, do cuidado, eu possa te apresentar e apresentar a tua verdade. Então, Santo Deus, me ajuda, me usa, para que eu possa cumprir a missão. Quantos querem pedir isso a Deus hoje? Seja louvado. Terceiro convite. Quantos querem dizer: Santo Deus, me ajuda a ser fiel nos dízimos e ofertas, para que essa igreja possa permanecer marchando, onde eu não vou, que os recursos cheguem, que o Evangelho do Reino continue sendo pregado. Sabe, eu me sinto muito tranquilo de falar desse assunto em público, pela seriedade que eu vejo como a igreja cuida dos recursos. Se você começar a estudar, se você tiver dúvidas, você tem todo o direito de saber quanto entra, para onde vai, como é usado, como é o sistema de auditoria. Essa igreja tem um sistema de auditoria seríssimo, para que os recursos dessa igreja cheguem para isso que você viu, para que o Evangelho seja levado a cada tribo, língua e nação. Quantos gostariam de dizer: Santo Deus, me ajuda a compreender esse assunto, mas a viver em fidelidade, para que eu nunca esqueça que o que eu tenho não é meu, pertence ao Senhor, e que eu devo devolver para que o Evangelho continue avançando onde eu não chego. Quantos querem dizer: Santo Deus, me ajuda a ser fiel nos dízimos e ofertas aqui que chame dele? Último convite. Quantos querem dizer: Senhor, como eu posso ser unido a essa igreja em doutrina, em missão, em finanças, se eu não der o passo de ser batizado, entregar a vida nessa igreja? Então, meu último convite
é para aquelas pessoas que ainda não fazem parte da igreja adventista através do batismo, mas já estão se preparando para isso. E que gostariam de dizer hoje pela manhã: eu quero estar unido a esse povo, eu quero ser batizado, eu quero fazer parte dessa família, porque eu quero ouvir Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu e quero fazer parte do povo que vai poder olhar para o céu e dizer: esse é o Deus que eu aguardava. Eu queria que você colocasse em pé. Eu quero orar por você. Alguém que está se preparando para o batismo e que gostaria de hoje dizer: eu quero. Deus seja louvado, seja bem-vindo. Amém. Deus seja louvado. Parabéns. Sejam bem-vindos à família de Deus. Amém. Deus seja louvado. Sabe, quando a gente pede, vamos permanecer em pé, nós vamos orar agora. Quando a gente pede para alguém ficar em pé, não é para que a igreja veja, é para que Deus veja você dizendo: Deus, o que eu estou sentindo é tão forte que eu quero publicamente declarar: eu te amo e eu quero te seguir. O livro do Apocalipse diz que algumas pessoas não serão salvas. E lá diz assim: os medrosos não serão salvos. Só que aquele medo lá que fala em Apocalipse não é medo escuro, é medo de entregar a vida a Jesus. Quem tem medo de entregar a vida a Jesus não será salvo. Quando você se coloca em pé, você está dizendo assim: eu posso ter medo de qualquer coisa, menos de entregar a vida a Jesus. Deus seja louvado. Mas alguém está se preparando para um dia entregar a vida através do batismo aí na galeria, talvez, que gostaria de ficar em pé. E eu quero terminar orando e pedindo uma bênção especial sobre a sua vida. Coloque-se em pé. E eu quero finalizar orando e pedindo uma bênção sobre a sua vida. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto estivermos ouvindo essa música, se esse for o seu desejo, coloque-se em pé. Eu quero finalizar pedindo a Deus por sua vida e por sua decisão. Feche seus olhos. Se ao longo da música você também quiser colocar-se em pé, coloque-se em pé e nós vamos finalizar com a oração. Santo Espírito
Querido Pai, muito obrigado pela vida dessas pessoas que se colocaram em pé no começo, dizendo: eu quero fazer parte de uma família que guarda os mandamentos, que tem a fé em Jesus, que espera o seu breve retorno, que permanece firme na palavra, que tem um propósito de cumprir a missão a cada tribo, língua e nação. Santo Deus, dá um forte abraço em cada pessoa que se colocou em pé, dizendo que quer um dia ser batizado, fazer parte dessa família que tem pessoas como eu, cheia de defeito, que é uma igreja que parece mais um hospital, mas que está toda a igreja tentando olhar para o único médico, que é Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, mas que estamos marchando juntos, Santo Deus, porque esperamos que ao final, quando a trombeta soar, nós vamos ver o teu rosto e seremos recebidos por ti. Mas ajuda a igreja, Santo Deus, aqueles que já fazem parte da igreja, talvez não tenha ajudado essa igreja a permanecer unido, porque não está estudando a Bíblia, está olhando mais vídeos na internet com ideias do que olhando para a Bíblia. Ajuda-nos a deixar um pouquinho esses vídeos de falsas teorias, de começar a ir para a Bíblia, beber da palavra, estudar a tua palavra. Ajuda-nos, Santo Deus, cada dia acordar dizendo: Santo Deus, quem é a pessoa que o Senhor vai colocar no meu caminho hoje, para que eu possa estender a grandiosidade do teu amor para ela, para que ela possa conhecer Jesus Cristo, não através de um livro de doutrinas, mas através de uma vida que ama, que é a minha vida, Senhor. Se for necessário, Santo Deus, se for da tua vontade, já coloca essa pessoa hoje no nosso caminho, para que através de um livro, de um sorriso, de uma palavra simpática, de uma oração, de uma ajuda, nós possamos mostrar para ela quem é o Deus que servimos. E ajuda-nos a permanecermos fiéis nos dízimos e ofertas, Santo Deus, a homens e mulheres que estão hoje em lugares que nós não teríamos coragem de ir. Às vezes eu me pergunto: Senhor, esses homens parecem que são feitos de outro material. Eu não teria coragem de colocar os meus filhos no meio de uma guerra. Eu não teria coragem de levar os meus filhos e a minha esposa para um lugar onde claramente se declarar cristão é pena de morte. Mas esses homens estão lá, Santo Deus, ajuda-nos a sustentá-los com as nossas orações, com a nossa intercessão e com os recursos que mês após mês chegam, para que eles continuem dando o melhor da sua vida para a pregação do Evangelho. Vamos em paz para os nossos lares. À tarde vamos ter um bonito encontro no Centro de Convenções, de pequenos grupos, que possamos ir mais uma vez ouvir a tua palavra lá. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e tenha um sábado feliz.